Vamos falar então das pragas do melão que acometem as principais, claro que tem outras além dessas, algumas que são mais comuns, outras que são considerado pragas secundárias, né? Mas aqui nós vamos citar algumas dessas pragas que são prejudiciais aí na cultura do melão, tá? Primeira que a gente vai falar é da mosca branca. O nome científico é Bemisia tabaci, e aqui a gente está falando do biótipo B, mas nós temos outros biótipos, né? Mas aqui estamos tratando de um biótipo que é bem recorrente no melão, mas não que não existam a ocorrência de outros biótipos na cultura. A mosca branca, como eu já falei em outras aulas, de outras culturas, já falei dessa praga, né? Ela é uma praga polífaga. Ela afeta várias culturas, ela é um inseto praga de várias culturas, inclusive se hospeda em plantas daninhas, tá? Então ela tem uma diversidade, uma gama muito grande de plantas hospedeiras da qual ela usa na alimentação. A mosca branca é um inseto sugador, ela se alimenta da seiva das plantas em que ela se hospeda. Então, esse inseto ele pode causar danos diretos da sucção de seiva e também, muitas vezes, inoculação de toxinas, mas também um dos grandes problemas da mosca branca é por ser vetor de viroses. No caso aí no caso do melão, a transmissão do vírus do amarelão é um grande problema. O problema da mosca branca, além dela ser altamente prolífica, ela tem um índice alto de reprodução, um potencial biótico alto. Ou seja, em poucos dias tem uma reprodução muito alta e uma geração de muitos indivíduos. Um crescimento populacional elevado quando não tem o controle adequado, quando o clima está muito favorável. Um clima quente e úmido é muito favorável para o desenvolvimento desse inseto praga. Outro problema desse inseto praga é que ele é altamente, ele se adapta muito fácil a outras plantas hospedeiras e em diferentes condições climáticas. É um inseto que não é qualquer coisa que derruba ele, não. Estou falando assim do aspecto de se adaptar muito bem aos ambientes. Por que é tão difícil controlar a mosca branca? Porque ela se reproduz muito rápido, então tem uma taxa reprodutiva muito alta. O adulto, ele tem um voo rápido, às vezes na hora da pulverização ali, do defensivo, do inseticida, ele tem um voo alto. O hábito de alimentação desse inseto é abaixo da folha. Então, o mais adequado não é nem um inseticida de contato, mas um sistema para atingir de forma mais adequada e realizar um controle mais adequado dessa praga. Outro problema é que, como eu disse para vocês, além de ser hospedeiro de várias plantas de importância econômica, na ausência dessas plantas de importância econômica na área, por exemplo, num período que não está tendo nada de cultivo, esse inseto sobrevive ali nas plantas daninhas. E outro problema é a resistência a inseticidas, que já está sendo constatado, né, a diversos inseticidas em que a mosca branca apresenta resistência. Lembrando que resistência não se cria, se seleciona. Então, já existe na população indivíduos que resistem a um determinado princípio ativo e com a pressão de seleção, uma aplicação constante de um inseticida ou de inseticidas com o mesmo mecanismo de ação, você acaba selecionando aqueles indivíduos de Bemisia tabaci que não morrem com a ação desse inseticida, sendo que aí sobra só os resistentes e aquele inseticida que antes controlava muito bem essa praga passa a não ser tão eficiente. O inseto, ele é pequeno, acho que todo mundo já viu uma mosca branca, eu tenho depois uma foto aqui, é um inseto minúsculo, por mais que se chame de mosca branca, ele não é um díptero, né? A mosca branca, ele é da família do pulgão, da família não, da ordem, né? Do pulgão, da ordem da cigarra, das cigarrinhas, um hemíptero, tá? Então, esse inseto, a característica visual dele, ele tem o corpo amarelo, as asas brancas, por ter essas asas brancas é que tem esse nome aí,
popular de mosca branca. É um inseto que tem o seu desenvolvimento do tipo hemimetábulo, ovo, ninfas, vários, né, estágios aí de ninfas, e adulto, tá? Os adultos e ninfas ficam sempre na parte de baixo da folha e próximos, as ninfas costumam ficar mais próximas às nervuras. Os adultos são muito ágeis, têm voo rápido quando perturbados ali, na hora da pulverização, que tem ali movimentação nas folhas, elas voam. Quando você quer ver se tem mosca branca na área, dá uma mexidinha nas folhas, aí sobe as moscas brancas, dá aquela voada, porque elas ficam nas horas mais quentes ali abrigadas, né? E seus voos são realizados, né, principalmente nas horas mais frescas do dia, como a parte da manhã. As ninfas, elas são imóveis, elas não ficam se movimentando, né? Elas deslocam assim, durante o primeiro estágio, a ninfa de primeiro estágio, ela desloca lentamente sobre a planta. E aqui nós temos a foto da adulto, de Bemisia tabás, e aqui a ninfa. Ela fica bem achatadinha ali na parte de baixo da folha, sugando a seiva da planta. Para vocês verem como o potencial biótico da mosca branca é alto, uma fêmea pode colocar de 100 até 300 ovos durante sua vida. Então, é muito indivíduo gerado por uma fêmea. Com relação ao período, né, de ovo a adulto, pode ter uma variação de acordo com a temperatura. Quanto mais quente, mais rápido é o ciclo, menor o período de incubação dos ovos. Quanto mais frio, mais lento é esse período. Por exemplo, o inseto pode levar de 18 a 19 dias do estágio de ovo a adulto, numa temperatura de 32 graus. E até 73 dias em temperaturas baixas, como de 10 a 15 graus Celsius, né? O desenvolvimento da mosca branca, então, ele é condicionado a fatores climáticos, assim como de outros insetos. A temperatura influencia no ciclo de vida do inseto. Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, é ótimo para o desenvolvimento, e na época seca, dias quentes e secos são muito favoráveis para o desenvolvimento e reprodução desse inseto. A chuva é um fator mais adverso que causa a mortalidade natural desses insetos quando tem chuvas fortes e constantes. A disseminação do inseto a longa distância se dá por levar mudas já com presença de ninfas e até adultos de um local para outro. É uma forma de disseminação a longas distâncias e a pequenas distâncias própria, eles conseguem deslocar pequenas distâncias pelo voo. Os danos eu falei já, danos diretos, sucção de seiva, inoculação de toxinas, e esses danos diretos no melão, ele vai interferir no peso dos frutos de melão, no teor de sólidos solúveis, porque acaba que está roubando o fotossimilado que seria destinado para um acúmulo ali de açúcares no fruto. Os danos indiretos e muito problemáticos é a transmissão de viroses, como o vírus causador do amarelão. Antes da gente falar da próxima praga, que é a broca das curcubitáceas, a Diaphania nitidalis, vou passar um vídeo para vocês sobre o controle. Primeiramente, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês falando da questão da resistência da mosca branca a inseticidas e depois falar do controle biológico, já que uma alternativa de reduzir a necessidade de uso constante de pulverizações de inseticida é aliar controle químico com controle biológico. Claro, sempre para ter o equilíbrio entre controle químico e controle biológico, é importante usar inseticidas que apresentam seletividade, né, ao organismo de controle biológico que está sendo liberado na área. Então, esse vídeo aqui, ele é da Promip, tá? É um vídeo falando sobre a resistência de mosca branca a inseticida. Vamos ver, ele tem 5 minutos e 30 segundos, e depois a gente fala sobre o controle biológico. Do Laboratório de Entomologia da Promip, onde nós vamos falar novamente sobre mosca branca.
principais pragas, ou a principal praga, que vem ocasionando danos em diversas culturas, como tomate, pimentão, melão, soja, algodão, entre outras. Nós já falamos em outra publicação sobre a importância da mosca branca na agricultura brasileira, sobre os danos que ela ocasiona. Falamos sobre a parte de monitoramento dessa praga em campo. E hoje nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento de resistência aos principais inseticidas e o que a Pronampe vem fazendo em termos de trabalhos, de estudos, para contribuir com o manejo da resistência dessa praga aos diferentes grupos de inseticidas. Embora exista um grande número de produtos comerciais registrados no Ministério da Agricultura para controle de Bemisia tabaci, esses produtos aí estão agrupados em poucos grupos químicos com modo de ação distinto, para serem votacionados em programas de manejo da resistência dessa praga. Esse fato constitui uma preocupação grande, tanto para o produtor, para consultores e para as empresas detentoras dessas moléculas. Estamos, desde 2010, desenvolvendo trabalhos que vão desde a caracterização da suscetibilidade de Bemisia tabaci aos inseticidas já existentes no mercado e a moléculas novas, e trabalhos de monitoramento da resistência, com populações de Bemisia tabaci coletadas em diferentes regiões do Brasil, nas culturas de soja, algodão e tomate. Nos trabalhos de caracterização e monitoramento da resistência, utilizamos diferentes métodos de ensaio, de acordo com as características do produto a ser avaliado, ou seja, se o produto tem efeito ovicida, ninficida ou aduticida. Produtos de ação ovicida, como o piriproxifeno, por exemplo, utilizamos métodos de ensaio no qual nós vamos avaliar somente a ação desse produto sobre os ovos, para verificar aí o desenvolvimento de resistência ou a frequência de resistência na população. Em relação a produtos com ação ninficida, como o buprofezin, por exemplo, utilizamos um método de ensaio um pouco mais, como eu poderia dizer para vocês, elaborado, onde inicialmente infestamos os adultos numa planta viva, através do método chamado clip cage. Após 24 horas, retiramos os adultos, verificamos a postura e 9 dias após a postura, verificamos a emergência das ninfas. Assim que as ninfas de primeiro instar se fixarem nas folhas, fazemos a contagem e levamos aí para a sala de aplicação para fazer a pulverização com a concentração que se queira avaliar, ou a concentração diagnóstica no monitoramento da suscetibilidade ou resistência. No caso de monitoramento da suscetibilidade em adultos, utilizamos aí um método de ensaio através de vaias de vidro, onde fazemos a infestação dos adultos em discos de folha previamente tratados, e a avaliação geralmente é feita 24 a 48 horas após a infestação desse material. Com base nos resultados obtidos, então, podemos aí verificar se falhas de controle dos produtos apresentados em campo são devidas ou não ao desenvolvimento de resistência. E no caso de situações ou regiões onde há falhas de controle devido ao desenvolvimento de resistência, podemos então sugerir estratégias de manejo para amenizar esse problema.
E uma das estratégias de manejo, né, como eu falei para vocês anteriormente, é o controle biológico, que agora temos uma espécie que está sendo produzida em massa, né, de ácaro predador, para o controle da mosca branca, tá? Então, vamos ver aí um vídeo também da Promip, falando sobre esse ácaro. Hoje vou falar para vocês sobre o ácaro predador Amblyseus stomatovensis. Amblyseus stomatovensis é o primeiro ácaro predador registrado no Brasil para o controle de Bemisia tabaci. Bemisia tabaci é um inseto praga, conhecido popularmente como mosca branca, que é bastante conhecido por causar danos em diversos tipos de culturas, como, por exemplo, feijão, tomate, melão, soja, dentre tantas outras. Este inseto praga, ele tem grande importância econômica por causar diversos danos diretos e indiretos em diversas culturas. Como danos indiretos, temos principalmente a fumagina, que é o aparecimento de fungos na superfície das plantas. Esse é um exemplo de fumagina ocasionada por mosca branca em folhas de melão. A fumagina é essa coloração escura, que nada mais é do que fungos na superfície da folha. Esses fungos, eles são decorrentes de uma substância açucarada que esses insetos liberam no momento em que eles estão se alimentando da folha do melão, e por isso a folha passa a ter essa coloração escura. Isso atrapalha tanto o desenvolvimento como o crescimento dessas plantas. Além disso, a mosca branca é vetor de diversos vírus, que podem prejudicar muito o desenvolvimento das plantas. Esse inseto praga, atualmente, é controlado principalmente com auxílio de produtos químicos. A Promip está lançando no mercado um novo produto para o controle de mosca branca, o Amblinip, que é o primeiro ácaro predador registrado no Brasil para o controle deste inseto praga. Este ácaro predador, ele pertence à família Phytosaceae. A família é bastante conhecida por ter vários outros ácaros predadores que já são comercializados, inclusive pela Promip, como é o caso do Neomip e do Macromip. O Lysaeus stomatovensis, ele foi originalmente descrito na ilha de Madagascar. Entretanto, ele pode ser encontrado em mais de 20 países. No Brasil, ele também é amplamente distribuído, sendo encontrado em 12 estados das regiões norte e região sul do país. Foi estudando o hábito alimentar deste ácaro predador que foi possível observar que ele se alimentava de ovos e ninfas de mosca branca, evidenciando assim o seu grande potencial como agente de controle biológico deste inseto praga. A utilização de produtos biológicos, como o Amblinip, é muito importante no setor agrícola. Isso porque, atualmente, observa-se que alimentos produzidos de forma mais sustentável têm ganhado espaço no mercado, agregando valor aos produtos comercializados. Falando da fumagina aí, né, pessoal, como ela explicou, a fumagina se dá porque os insetos sugadores, ao se alimentarem de uma planta, eles liberam o que é chamado de roneidil, que é o excremento, porque eles alimentam da seiva, que é riquíssima em carboidratos, e ao liberar seus excrementos, é um excremento rico em açúcares, né? E esses açúcares são usados por esse fungo aí, chamado de fumagina, que utilizam como meio de cultura essa substância chamada de roneidil, né, que é o excremento desses insetos, no caso aí da mosca branca, mas também outros insetos sugadores como pulgão, cochonilhas, são também associados à fumagina, porque também liberam roneidil. E além, então, esse roneidil é aquela cobertura da parte superior da folha com aquele fungo, que vai impedir a ocorrência, reduz muito a fotossíntese da planta e, dessa forma, a produtividade da cultura. Então, falamos aí de mosca branca, um grande problema, não só para o melão, mas para diversas outras cucurbitáceas e também para plantas de diversas famílias, né? Como também da soja, feijão, tomate, diversas outras. Vamos falar agora de outro inseto que é praga da cultura do melão, que é a broca das cucurbitáceas, a Diaphania nitidalis. É um lepidóptero da família Pyralidae.
Esses insetos são praga na fase larval, né? Os adultos têm em média aí 30 centímetros, 30 milímetros de envergadura de uma asa à outra, e 15 milímetros de comprimento, que é da cabeça ao último urômero do abdômen. As lagartas chegam a medir ali no seu último íster larval 20 milímetros de comprimento. Contudo, né, e nós temos a Diaphania nitidalis e a Diaphania hyalinata. Os mesmos gêneros são problema aí para o melão, tá? E as duas são da mesma família, Pyralidae. As duas espécies são diferentes com relação à coloração adulto, tá? São do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes e têm diferenças morfológicas. Aqui eu mostro para vocês a foto da fase larval, que é difícil você diferenciar uma espécie da outra na fase larval, é só mesmo pela questão ali, muitas vezes, da dispersão de pequenos pelos sobre o corpo, tem que pegar e correr uma chave mesmo de taxonomia. Mas a fase adulta é mais fácil pela coloração diferente das asas. O adulto aí de Diaphania nidalis, né, ele tem as asas de uma marrom, e a coloração, né, o desenho aqui da asa é diferente. A Diaphania hyaliana, ele tem esse amarronzado mais retilíneo em volta das asas, e no meio como um triângulo, né, em coloração branca. Quando eu falo envergadura, pessoal, sempre a medida da ponta da asa à outra. Isso aqui é envergadura, é a medida de envergadura do inseto. As lagartas, a fase então larval dessas ambas espécies do gênero Diaphania, elas afetam folhas, brotos, ramos, flores e frutos. Observa-se que o broto e as folhas, quando são atacados, eles secam. E quando o ataque é mais severo, as fases larvais desses insetos, eles abrem galação dentro da polpa dos frutos, inviabilizando esses frutos de melão para comercialização. A espécie ela ataca os e ali em grande população. O pulgão, nós temos essas espécies de pulgão. Vamos falar né? E aí da família dos afídeos. O Apis gossypi é um inseto, assim como todos pulgões, inseto sugador. Ele é bem pequenininho, né? Até na fase adulta, ele mede aproximadamente 2 milímetros, o adulto. As ninfas são uma cor amarelo claro, a marrom. A fêmea, que na verdade aqui no nosso clima só tem as fêmeas, né? Nós não temos o macho, a fêmea do pulgão. As fêmeas a reprodução se dá por óvulos não fecundados, dando origem a fêmeas, tá? A partenogênese. As fêmeas adultas têm coloração amarela clara ou marrom e pode ser alada ou áptera. Como que surgem os indivíduos ápteros dentro de uma população? Quer dizer, os indivíduos alados, que são aqueles com a presença de asas. Às vezes você olha ali numa folha, você vê alguns alados e alguns sem asas. Por que tem alguns que formam asas e outros não? Quando está em grande população, na folha ali da planta hospedeira, eles começam ali uma questão mesmo de funcionamento hormonal ali da população, alguns vão ser estimulados a produzir asas para dispersar, já que está tendo muito ali no ambiente. Eles dispersam, e se já estiverem também com algum tipo de vírus adquirido naquela planta, vão dispersar e levar vírus. Se for vírus, eles podem transmitir vírus não persistente, semi-persistente, né? A forma alada possui cabeça e tórax preto, tá? No início, os indivíduos são ápteros, todos sem asas. À medida que a população cresce, pode aparecer formas aladas para procurar novos alimentos, como eu disse para vocês. Como eu disse, também não tem machos aqui nas nossas condições de temperatura, apenas pulgões fêmeas
e que se reproduzem por partenogênese. Os pulgões, eles afetam aí, eles sugam a seiva de brotações do meloeiro, causando um consumo grande de seiva, né? Elevando ali os ramos que estão sendo colonizados por esses pulgões se tornam encarquilhados e deformados, comprometendo muito o desenvolvimento dessas plantas e, consequentemente, a produtividade. Só que o maior problema também não é só de sugar a seiva, é transmitir vírus, como o vírus do mosaico. Esse inseto, ao sugar uma planta doente e dispersar de forma alada para outra planta que esteja sadia, ou mesmo que a planta esteja ali próxima, porque à medida que ela cresce, fica a parte das ramas muito próximas, né? Aquela dispersão a curtas distâncias ali por caminhamento e sugar a seiva dessa outra planta. Acaba inoculando, se ela estiver com a presença desses vírus ali no seu organismo. Então, é um vetor importante de doença, como a gente já falou, com relação a outras culturas. A mosca minadora, temos a Liriomyza sativai e a Liriomyza yudobriensis. São a mosca minadora, dípteros, né, da ordem dos dípteros, esses pertencem à família Agromyzidae. O problema da mosca minadora é que elas causam, com a alimentação do parênquima foliar, eles causam aquela presença das minas, né? E reduzem a área foliar da planta, reduz fotossíntese. Além de que esses danos são também porta de entrada para doenças. A maioria das larvas, né, transforma-se em pupa no solo. Ela fica na fase larval ali na folha. Quando ela está no último insta, ela vai para o solo. Mas também elas podem encontrar as pupas dentro das galerias construídas ali na folha. Esse aqui é o adulto da Liriomyza sativai. O período chuvoso é mais favorável para o desenvolvimento pelas condições de temperatura, para aumentar o potencial biótico desse inseto praga. Os danos, como eu falei para vocês, essas larvas elas se alimentam ali da epiderme da folha, formando lesões esbranquiçadas, então reduzindo a capacidade fotossintética da planta. Se não for controlada e se tiver uma ocorrência grande dessa praga, reduz aí grandemente a produtividade da cultura por reduzir a área foliar. Aqui vocês estão vendo folhas de melão. Essa parte esbranquiçada é onde a larva da Liriomyza, né, se alimentou, destruindo aí o parênquima foliar e reduzindo, então, o potencial fotossintético. Se ocorrer uma ou outra na sua lavoura, tudo bem. O problema é a grande ocorrência, né, o potencial, altos índices de larvas, né, desse inseto na lavoura. A lagarta rosca, Agrotis y, é uma praga, é uma lagarta que é muito problemática na fase inicial do desenvolvimento das culturas. Não é específica do melão, ela ocorre em cana-de-açúcar, milho, soja, diversas culturas, e ela é um problema na fase larval com relação a cortar a plântula. Ela desenvolve, o adulto oviposita no solo e nas folhas e nos caules da planta os seus ovos. Então, as lagartas, elas vão eclodir e vão se alimentar. O hábito dessas lagartas é à noite, então é difícil, às vezes, você ver a lagarta do cartucho durante o dia. Às vezes, você cavando ali perto de um local que tem o dano, você acaba encontrando ela. Mas a sua movimentação e alimentação é à noite. Durante o dia, elas ficam protegidas no solo, em torrões, na base da planta, onde é mais sombreado, para que elas não morram pelo calor intenso. Elas ficam em alguns centímetros de profundidade no solo durante o dia e elas saem à noite para alimentar. Elas têm esse nome de lagarta rosca pelo hábito de se enrolar quando tocado. Tá? A fase de pupa da lagarta rosca é no solo, em poucas profundidades.
O ciclo biológico de fase de ovo a adulto, fase total adulto, né, é de aí 34 a 64 dias, dependendo da temperatura, tá? 4 dias de período de ovo, de incubação, 20 a 40 de lagarta e de 10 a 20 de pupa, e aí já temos o adulto, que vai ter mais alguns dias de vida aí para reproduzir. O principal problema é o corte da planta jovem, como eu disse, na altura do solo. Então, com redução do estande, o número de plantas, acabou de fazer o plantio da muda lá, de melão, ela vem e corta, né? Ocorre principalmente em solos com elevado teor de matéria orgânica, em solos mais secos, né? Quando tem uma estiagem ou numa área que não é irrigada, não é caso do melão, né? Mas tem mais propensão de ataques. É considerada uma praga secundária, não uma praga primária do melão. Aqui uma foto dela, mas ela aqui no milho, né? Acabou de cortar aqui uma plântula de milho, tá? Elas saem, elas ficam escondidas durante o dia no sol e à noite saem e cortam. E muitas vezes chega na lavoura, tá aquele monte de planta cortada. É porque durante o dia você não evidencia. E se você cavar ali próximo à planta, vai encontrar alguns desses aí. A vaquinha diabrótica especiosa, né? Também chamada aí popularmente de brasileirinha, que é aquele coleóptero de coloração verde e amarela. A larva, né, ela tem um comprimento de 10 milímetros, quando está nos êsteres mais elevados. E aqui está a foto do adulto e a foto da fase larval da vaquinha. As larvas, o problema, ela pode danificar a raiz, né? A fase larval, ela fica dentro do solo, é uma praga também na fase adulta e na fase larval. Na fase larval, afeta outras culturas, como, por exemplo, a batata, o milho. E, dessa forma, o adulto também pode se alimentar das folhas, reduzindo a capacidade fotossintética, e a fase larval, a destruir raízes. O percevejo, o Leptoglossus gonagra, ele tem o principal problema, né, de causar danos aí, mas só mostrando aqui a característica dele, ele tem essas expansões laterais nas tíbias, do último par de pernas, tem essa coloração amarronçada, né. O principal dano desse percevejo é que as plantas atacadas ficam depauperada, ou seja, ela desenvolve menos. A parte onde ele é um inseto sugador, né, pessoal? A área atacada fica enrijecida e tem aí, então, prejudica bastante brotação, botões florais e frutos também. A lagarta média-palma, ela causa desfolho na planta, né? Ele é um inseto da ordem dos lepidópteros, que na fase larval se alimenta das folhas. O ácaro rajado, ele representa aí um problema em algumas áreas, tá? Aqui a foto não tá tão boa, mas são adultos aí do Tetranicus urtica, que é da família dos tetraniquídeos, né? Os danos causados por esse ácaro no melão, as folhas novas ficam retorcidas com pontuações cloróticas devido à alimentação desses ácaros aos tecidos. Em ataques intensos pode ocorrer a redução da produtividade porque danifica as folhas. Mosca das frutas, anastrefas grandes, danificam os frutos, né? Elas vão desenvolver dentro dos frutos e aí perde totalmente o valor comercial desses frutos. Aqui mostrando a anastrefas grande, adulta, né? Como vocês podem ver aqui, o aparelho ovipositor de uma fêmea, que tem a capacidade de fazer oviposição no interior dos frutos. Cada inseto praga, ele tem um nível de dano econômico. Para isso,
é importante fazer um monitoramento do número de indivíduos na área. Esse monitoramento é feito por pano de batida, é feito por armadilhas adesivas, como as armadilhas amarelas. Pode ser usado, no caso de alguns lepidópteros praga, o uso das armadilhas com o feromônio de atração sexual, que os machos são atraídos, e é feito um monitoramento, né, de quantidade de indivíduos para entrar com controle. Mas é importante falar, quando se trata de vetores de doenças, pulgões, mosca branca, o controle não é um indivíduo na área, já é hora de controlar, porque uma mosca branca, um pulgão, ele já pode causar um grande problema pela transmissão de viroses. Bom, pessoal, o conteúdo nosso de hoje é esse. Amanhã a gente vai continuar vamos falar de doenças do meloeiro. Eu espero vocês para a gente continuar amanhã, tá? Interrompo aqui nossa gravação.